A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as comunidades e famílias ribeirinhas, as famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. É Páscoa, queridos radiovintes, o Senhor ressuscitou e cantamos Aleluia. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, pois Ele nos ofereceu a vida nova, a esperança. A leitura deste domingo de Páscoa é João 21:9. Ouçamos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É como a chuva que lava. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, feliz Páscoa. Cristo ressuscitou. A igreja hoje canta, clama: o Senhor ressuscitou. Louvemos a Deus. Louvemos a Deus que fez por nós maravilhas. Louvemos a Deus que nos livrou da morte e deu-nos a vida. Que esse anúncio chegue a todos, a cada casa, a cada família, especialmente aos que sofrem com a guerra, com os conflitos, o desemprego, a fome, onde há mais sofrimento, dor, desespero. E Jesus ressuscitou, agora há esperança. Ele venceu a morte, o amor venceu, a misericórdia venceu. A morte já não tem poder, o mal foi vencido pelo amor e pela bondade. Maria Madalena vai na madrugada escura ao encontro do Senhor no túmulo e encontra vazio. Pedro e João correm ao sepulcro e no vazio encontram os sinais da presença. Nos sinais de sua presença passada, agora sua presença ausente. A ausência ainda maior nos sinais da presença. Nova presença agora, a superação da morte. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram, sim, o tiraram do túmulo. Não permaneceu o túmulo da morte, saiu da morte para a vida. A vida venceu a morte. A morte já não tem poder sobre ele, por isso o túmulo vazio. No túmulo depositamos os mortos para dar-lhes um lugar digno. No túmulo depositamos os nossos irmãos e irmãs, e no túmulo foi colocado Jesus, o descido da cruz. E agora, verdadeiramente transfigurado, o manado divinizado rompe e sai do sepulcro. O túmulo guardava o corpo, já não guarda mais.
O túmulo ainda era uma referência de presença, agora não mais. O túmulo era a última recordação da presença do Mestre, agora já não mais. Uma alma vazia, uma alma livre está pronta para o encontro com o amor com o amado. Uma alma livre, esvaziada, despojada, onde foi removida a pedra da entrada, que não guarda mais as exterioridades, que não vive mais dos sinais aparentes da faixa e panos, se apressa, corre na espera do amado que vem ao encontro. Na sua homilia de Páscoa, Santo Agostinho diz a seus irmãos e irmãs: Amados, vamos celebrar o dia da Páscoa e meditar assiduamente todas estas coisas. A importância que atribuímos a esses dias não deve ser tal que nos levará a negligenciar senão a lembrança da paixão e ressurreição do Senhor, quando todos os dias somos nutridos com o seu corpo e o seu sangue. No entanto, nestas festividades a lembrança de Cristo é mais brilhante, mais intensa e a renovação mais alegre, porque a cada ano nos traz diante dos olhos a memória dos eventos essenciais da fé. Celebrem, portanto, esta festa como uma transição e pensem que o reino futuro deve permanecer para sempre. Se nós, cheios de alegria nesses dias passageiros, nos lembrarmos com devoção da solene paixão e ressurreição de Cristo, quão feliz nos fará o dia eterno, quando vamos vê-lo e permanecer com Ele. Dia cujo desejo somente gera uma grande expectativa e nos causa uma imensa alegria. Mas se o Senhor ressuscitou, como existem essas situações deprimentes, esses desertos no mundo de hoje, essas guerras? Tantas ameaças, doenças, tráfico de pessoas, guerras, destruições, mutilações, vinganças, ódio, violência. E nos perguntamos, onde está o Senhor? Nós que superamos o deserto da pandemia, vemos alastrar-se agora o deserto da guerra, da morte. Quantos desertos tem o ser humano de atravessar ainda hoje? Ao celebrarmos o ressuscitado, a misericórdia de Deus, cremos que Ele pode fazer florir mesmo a terra mais árida, pode devolver a vida aos nossos ossos ressequidos, lembrando Ezequiel. Jesus ressuscitou significa que o amor de Deus é mais forte que o mal, e a própria morte significa que o amor de Deus pode transformar a nossa vida, fazer florir o deserto mais árido. O deserto dos corações, o deserto que se alastra na destruição da terra, do meio ambiente. Sim, o universo recebeu a graça da vida nova, pois o amor é transformativo, purificador, transformador, vivificador, purificador. Tem novo verdor. O amor de Deus que se fez nossa humanidade e percorreu o caminho da humildade, da dor, do sofrer, do dom de si mesmo, até a morada dos mortos, ao abismo da separação de Deus, agora, vida nova. O amor misericordioso inundou de luz a vida, o corpo morto de Jesus e transfigurou, ressuscitando dentre os mortos. Jesus agora ilumina nossa humanidade, nos abre o futuro de esperança, nos diz Papa Francisco. Com sua morte e ressurreição, conquistamos o direito fundamental que não nos será tirado, o direito à esperança. Sim, o direito à esperança. É uma esperança nova, viva, que vem de Deus. Não é mero otimismo. É um dom que Jesus nos conquistou com a sua morte e ressurreição. Tudo correrá bem, repetimos com tenacidade nessas semanas, agarrando-nos à beleza da nossa humanidade e fazendo subir do coração palavras de encorajamento. Mas à medida que os dias passam e os medos crescem, até a esperança mais audaz pode desvanecer. A esperança de Jesus, queridos irmãos e irmãs, é muito diferente. Coloca no coração a certeza de que Deus sabe transformar tudo em bem, pois até do túmulo faz sair a vida nova. Talvez por isso Santo Irineu nos diz: eis o que é a Páscoa. É o êxodo, a passagem do homem da escravidão, do pecado, do mal, à liberdade do amor, do bem. Porque Deus é vida, somente vida, e a sua glória somos nós, o homem vivo. Sim, em Jesus ressuscitado, somos todos mulheres e homens que vivem.
São Pedro memorava nos Atos dos Apóstolos como Jesus se manifestou a ele e aos outros discípulos que conviveram com ele. Depois de ter ressuscitado dos mortos, comemos e bebemos com Jesus. Fomos seus convivas, fomos seguidores, estivemos na sua proximidade, na sua intimidade e na sua familiaridade. Tudo para nos dizer que a ressurreição não é um ouvir dizer. Eles me disseram, eles contaram, eu li a respeito. Nós comemos e bebemos com ele, afirma Pedro. Pedro nos diz que Jesus lhes deu o mandamento do anúncio de serem testemunhos da vida nova que supera a morte. Anunciadores de que ele é o sinalizador e o iluminador dos vivos. Os mortos que nele agora vivem. O Senhor ressuscitou, irmãos. Por isso, nos diz São Paulo, aspirai às coisas celestes, não às coisas da terra, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. O Senhor da luz, o vencedor da morte, nos convida a uma vida nova, profundamente encarnada, transformada, transfigurada em Cristo. Vós fostes revestidos de Cristo. Desejamos ter sempre diante dos nossos olhos, irmãos e irmãs, aquele que da morte fez-se vida para todo o universo. Ele a guiar nossos passos, nas intempéries, nas dificuldades. Como nos lembra Paulo na carta aos Colossenses, irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes, não às coisas terrestres. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Maria Madalena, queridos irmãos e irmãs, foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Nós podemos então cantar com Maria Madalena: vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, o Cristo que eleva aos céus, o Cristo que eleva aos céus, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade. Recebemos a graça, irmãos e irmãs, de crer no ressuscitado. Então vivamos como pessoas de vida nova, como pessoas de esperança. Vivamos como seguidores e seguidoras de Jesus. Sigamos seus passos, mesmo quando achamos que tudo não tem sentido. No vazio poderemos encontrá-lo. Ele se mostra na sua benevolência, a graça da vida nova se faz plenitude na nossa vida. Amém. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Ouçamos, queridos irmãos, queridas irmãs, a mensagem de Papa Francisco na Páscoa do ano passado. Hoje ressoa em todo o mundo o anúncio que partiu de Jerusalém há 2000 anos. Jesus de Nazaré, o crucificado, ressuscitou. A igreja revive o espanto das mulheres que foram ao sepulcro na madrugada do primeiro dia da semana. O túmulo de Jesus tinha sido fechado com uma pedra, e assim ainda hoje pedras pesadas, demasiadamente pesadas, fecham as esperanças da humanidade. A pedra da guerra, das crises humanitárias, das violações dos direitos humanos, do tráfico de pessoas e outras. Nós também, como as mulheres discípulas de Jesus, perguntamos-nos uns aos outros: quem irá remover essas pedras para nós? Eis a sua descoberta na manhã da Páscoa. A pedra, aquela grande pedra, já havia sido removida. O espanto das mulheres é o nosso espanto. O túmulo de Jesus está aberto e vazio. É aqui que tudo começa. Através desse túmulo vazio passa um novo caminho, o caminho que nenhum de nós, mas somente Deus, poderia abrir. O caminho da vida em meio à morte, o caminho da paz em meio à guerra, o caminho da reconciliação em meio ao ódio, o caminho da fraternidade em meio à inimizade. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo ressuscitou e somente Ele é capaz de remover as pedras que fecham o caminho para a vida. De fato, Ele mesmo, o vivente, é o caminho da vida, da paz, da reconciliação, da fraternidade. Ele nos abre passagem a algo humanamente para nós impossível, porque somente Ele tira o pecado do mundo. Ele perdoa todos os pecados. Ele concede vida nova.
E sem o perdão de Deus, essa pedra não pode ser removida. Sem o perdão dos pecados, não se consegue sair dos fechamentos, dos preconceitos, das suspeitas mútuas, das persecuções, que sempre levam a absorver a si mesmo e acusar os outros. Somente o Cristo ressuscitado, ao dar-nos o perdão dos pecados, abre o caminho para um mundo novo e renovado. Somente Ele nos abre as portas da vida, aquelas portas que se fecham continuamente com as guerras que se alastram pelo mundo. Hoje voltamos nosso olhar em primeiro lugar para a cidade santa de Jerusalém, testemunha do mistério da paixão, morte e ressurreição, e para todas as comunidades cristãs, especialmente as da Terra Santa. Meu pensamento se dirige sobretudo às vítimas dos muitos conflitos em andamento no mundo, a começar pelos que ocorrem em Israel, na Palestina e na Ucrânia. Que o Cristo ressuscitado abra um caminho de paz para as populações atormentadas dessas regiões, ao mesmo tempo que convido a que sigam respeitados os princípios do direito internacional, espero que haja uma troca geral de prisioneiros. Além disso, faço novamente um apelo para que seja garantido o acesso de ajuda humanitária a Gaza. Não permitamos que as hostilidades em andamento continuem a afetar seriamente a população civil já exausta, especialmente as crianças. Quanto sofrimento vemos nos olhos das crianças. Aquelas crianças nas terras onde há guerras já se esqueceram de sorrir. Com seu olhar nos perguntamos por quê? Por que tanta morte? Por que tanta destruição? A guerra é sempre um absurdo. A guerra é sempre uma derrota. Não permitamos que os ventos da guerra, cada vez mais fortes, soprem em tantos lugares. Irmãos e irmãs, não nos esqueçamos dos outros lugares que estão em guerra em tanto tempo. Tantos mortos, pessoas desaparecidas, tanta pobreza e destruição estão esperando por respostas de todos, inclusive da comunidade internacional. Queridos irmãos, queridas irmãs, da mesma forma, encorajo as conversações para que hajam sempre o diálogo e terminemos com as guerras. Que o Cristo ressuscitado abra um caminho de esperança às pessoas que em outras partes do mundo sofrem com a violência, os conflitos, a insegurança alimentar e os efeitos das mudanças climáticas. Que o Senhor conceda conforto às vítimas de todas as formas de terrorismo. Oremos pelos que perderam suas vidas e imploremos arrependimento e conversão para os autores de tantos crimes. Que o Senhor ressuscitado ajude o povo para que assim se encerrem as guerras, se encerrem as violências. Que o ressuscitado faça resplandecer a sua luz sobre os migrantes e aqueles que estão passando por dificuldades econômicas, oferecendo-lhes conforto e esperança em seus momentos de necessidade. Que o Cristo guie todas as pessoas de boa vontade a se unirem em solidariedade para enfrentarem juntas os muitos desafios que as famílias mais pobres enfrentam em busca de uma vida melhor, em busca da felicidade. Neste dia em que celebramos a vida que nos foi dada na ressurreição do Filho de Deus, lembremos-nos do amor infinito de Deus por cada um de nós, um amor que supera todos os limites e todas as fraquezas. No entanto, quão frequentemente a preciosa dádiva da vida é desprezada. Quantas crianças sem conseguirem sequer ver a luz? Quantos morrem de fome, ou são privados de cuidados essenciais, ou são vítimas de abuso e violência? Quantas vidas são mercantilizadas pelo crescimento do comércio de seres humanos? Irmãos e irmãs, no dia em que Cristo nos libertou da escravidão da morte, exorta aqueles que têm responsabilidade política a não pouparem esforços no combate do flagelo do tráfico humano, trabalhando incansavelmente para desmantelar suas redes de exploração e trazer liberdade àqueles que são suas vítimas. Que o Senhor console as famílias, especialmente aquelas que aguardam ansiosamente notícia de seus entes queridos, assegurando-lhes conforto e esperança. Mas também incentivam a todos os que têm responsabilidade política de buscarem o diálogo e acabarem com as guerras. Que a luz da ressurreição ilumine nossas mentes e converta nossos corações,
conscientizando-nos do valor da vida humana, que deve ser acolhida, protegida e amada. Uma feliz Páscoa a todos. Essas palavras de Papa Francisco nos ajudem a viver a ressurreição de Jesus e fazemos todos os esforços para que todas as pessoas, todos os irmãos e irmãs possam participar da plenitude da vida. Lembremos, queridos irmãos e irmãs, dos nossos aniversariantes. No aniversário de nascimento, dia 1º, Padre Alberto Rippel. Dia 2, Dom Luiz Soares. Dia 2 também, Padre Claudio Gonçalves da Silva. E aniversário de ordenação, dia 29, Padre Mateus Marques. Dia 2, Padre Luiz Miguel Modino. E dia 3, Padre Luiz Marcolino. Deus abençoe esses nossos irmãos. Agradecemos a Deus a vida e o ministério que exercem no nosso meio. Deus os abençoe. Façamos a oração do jubileu. Pai que estais nos céus, a fé que nos destes no Teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade, derrame nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do Teu reino. A Tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Verbo, que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a Tua glória. A graça do jubileu, e reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes, e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz de nosso Redentor, a Ti, Deus bendito, na eternidade, louvor e glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, desejo em nome dos nossos bispos, Dom Luiz, Dom Mário Pascoaloto, Dom Zenildo, Dom Hudson, Dom Samuel, desejo a todos uma abençoada Páscoa. O ressuscitado nos anime e nos ajude a permanecer na esperança. Desejo a todos os nossos padres, diáconos, ministros da palavra, ministros da Eucaristia, lideranças das nossas comunidades, todos aqueles que estão nas nossas pastorais, uma abençoada Páscoa. É pelo ressuscitado que trabalhamos e servimos. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.